Bolsonaro bate recorde no Flow e sinaliza uma vitória antecipada contra o ex-condenado Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Alcançando um pico de mais de 560 mil acessos simultâneos, Bolsonaro quebrou mais um recorde como político. O sucesso dessa live trouxe o desespero para os opositores, que acreditavam fielmente na impopularidade de Bolsonaro transmitida pelos jornais. Felipe Neto, um dos que manteve recordes de acessos em suas lives, sentiu desconforto com a grande audiência. Sua alegação sem qualquer fundamento na liberdade e principalmente na razão se baseou em uma pesquisa da sua cabeça. Segundo ele, 80% dos internautas eram bolsonaristas. O segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, respondeu: "Seu teclado deve estar com problemas, Felipe. Só dá para ler mimimi." Já o senador do PT, Humberto Costa, mentiu descaradamente, afirmando que a live de Anitta, com a participação de Lula, era um podcast de milhões. Simultaneamente, a live não alcançou nem os 100 mil acessos, e após 24 horas, não havia alcançado 1 milhão de visualizações. Até o fechamento desta edição, a participação de mais de 5 horas no Flow já tinha batido as 7 milhões de visualizações. Em suas redes, Bolsonaro agradeceu a audiência. Aos quase 600 mil espectadores que nos aguentaram por mais de 5 horas interruptas, o meu muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência. Um bate-papo com muita informação, descontração, embates, bom humor e seriedade. Boa noite a todos. O Flow é um podcast com elementos progressistas, como Igor Rodrigues. Não que sejam partidários, mas sim progressistas por osmose, ou seja, são estimulados pelo conteúdo da mídia. Igor representa uma fatia significativa da população, que cria opiniões baseadas em leituras superficiais divulgadas pelo ativismo midiático. Várias vezes ele se surpreendeu com as respostas, principalmente aquelas ligadas a projetos que a mídia descreve como sendo do governo, mas que o próprio Bolsonaro havia vetado. Quando estourou a narrativa do orçamento secreto, o próprio presidente do Senado afirmou que o orçamento não era secreto e que não havia nenhuma ligação com o executivo. Não há falta de publicidade das emendas. As emendas têm valor, destinação, beneficiários, tudo publicado. A origem é uma emenda do relator. O relator geral do orçamento é um parlamentar designado para cuidar do orçamento nacional pelo Congresso Nacional. O que está se apontando como falta de publicidade é o que motivou o relator na indicação da emenda. E isso a lei não exigia que houvesse de maneira formal. O relator assume a responsabilidade quando ele assina a emenda. Ele é o responsável por aquela indicação. Assim como o parlamentar na sua emenda individual, ele assume individualmente aquela responsabilidade pela indicação da emenda, muito embora aquela emenda possa ter sido sugerida por um prefeito ou por um provedor de Santa Casa. Mas o parlamentar que assina é o responsável. E, no caso da emenda do relator, existe uma certa confusão nisso, porque fica parecendo que tem um orçamento secreto que está sendo destinado, sabe-se lá, para quem, e não tem nada disso. Duas respostas dadas por Bolsonaro chamaram atenção por seu corte afiado ao estilo Tramontina. A primeira foi como Bolsonaro alcançou o superávit primário reduzindo impostos, coisa que o PT não conseguia. A resposta foi: "Então, Igor, basta não roubar." A segunda foi sobre o timer na conversa com Putin. Bolsonaro, com sua lógica direta, respondeu: "Você queria que eu negociasse depois da guerra? E se Bolsonaro fosse negociar após a guerra,
tanto o Brasil como o mundo teriam um grande problema de abastecimento. Como já falei algumas vezes, Bolsonaro não é nenhum gênio, mas em um mundo cheio de pessoas com opiniões vazias, quem tem opiniões concretas e lógicas se torna um gênio. O jornalista Paulo Figueiredo descreveu bem o perfil de Igor, o entrevistador do Flow. O negócio do Flow é que a entrevista é conduzida por um cara que não sabe nada de nada, mas que aborda as questões com a mente aberta e honestidade. Isso traz vantagens, porque reflete a cabeça do cidadão comum, e desvantagens porque não rende o que poderia render. É bem melhor do que a militância asquerosa da mídia, sem dúvidas, e por isso o sucesso. Mas não posso deixar de pensar que o ideal seria honestidade e mente aberta, com conhecimento dos assuntos. O jornalista Rodrigo Constantino destacou o fato da audiência do Flow ter superado seu concorrente com a participação de Lula. Vocês lembram de como os petistas se vangloriaram com o pode-pá do Lula que bateu 270 mil pessoas? Pois é, eles devem estar desesperados com esta audiência do bolso no Flow hoje. Bolsonaro é uma figura transparente. Tão transparente que só com ele você descobre a outra metade relaxada do apresentador do Flow. E foi com essa transparência sem filtros que Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, pois o povo já havia cansado dos panfletos produzidos por marqueteiros. O influenciador Leandro Roxo descreveu bem o perfil de Bolsonaro. Você pode gostar ou não de Bolsonaro, mas ele é uma pessoa genuína e não esconde o que pensa. Isso ficou muito evidente na live de ontem. Diferentemente de Lula e dos políticos em geral, que são fraudes ambulantes, falam aquilo que o marqueteiro disse para falar. Em sua coluna no Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino escreveu: depois dessa entrevista no Flow, acho que até o Datafoice, fazendo pesquisa em rodinha de fumo de Universidade Federal da vitória do Bolsonaro. Brincadeiras à parte, o presidente está mais popular do que os artistas internacionais. E daí o pânico do imitador de focas e da funkeira vulgar. O Papa já foi pop. Hoje, o presidente é pop. Mais até do que a Beyoncé. Bolsonaro é a cara do Brasil trabalhador e patriota. É muito debochado, brincalhão, mas também sabe ser sério na hora certa, responsável e corajoso. Quem pode ter saudades do ladrão cínico e seus companheiros? Em 2021, o Brasil possuía 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Portanto, esse engajamento é do eleitor brasileiro. Com base nesses números, Lula só ganha se tiver uma cartola mágica repleta de coelhos togados. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.